Ó, testar aqui o marronzinho. Dá pra pegar aí? Não é fácil. Vamos lá, ver se já tá marcando aí, ó. Mesma coisa. Mesma coisa, ó. 3,17. Tá dentro. 3,2, entendeu? E aí, pessoal, você sabe como funciona um sistema frost free? Legal? Hoje a gente vai desvendar aqui. Tenho aqui uma geladeira, não é muito antiga, não é muito nova, é média, mas todas as geladeiras, tanto as mais antigas quanto as mais novas, têm os mesmos componentes, certo? Tem diferenças em, por exemplo, um sensor, tem diferença de resistência entre uma marca e outra, mas basicamente a função delas é a mesma, tá bom? Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal. Tô com o Leonardo ali atrás das câmeras, que vai participar também. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Joia? Vamos e a lá. gente vai falar sobre Frost Free. Então, primeira coisa, o que é Frost Free? Frost Free significa, assim, traduzindo, livre de gelo, tá bom? Significa que ela não faz gelo. Aquelas geladeiras mais antigas, você lembra? Da vovó, que tinha todo mês que descongelar, porque fazia muito gelo aqui, então inventaram a Frost Free, que é um sistema que não acumula gelo, certo? Só que esse sistema que não acumula gelo, para funcionar, ele depende de uma série de pecinhas que trabalham ali integradas, correto? Para que ela não acumule gelo. E é sobre isso que a gente vai falar. Se uma dessas pecinhas não funcionar direito, essas peças que são relacionadas ao degelo, certo? Dela, se uma só dessas peças não funcionar direito, ela para de fazer o degelo e acaba acumulando muito gelo aqui no evaporador, ok? E aí bloqueia a circulação de ar. E o vídeo de hoje é um oferecimento da Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas, não só de refrigeração, mas também de peças para máquina de lavar e ar-condicionado, tá? E por que eu acho a Cares Frio uma das melhores lojas? Primeiro, o preço. Preços imbatíveis. Ela vende no varejo com preço de atacado. Além do mais, por exemplo, se você estiver em São Paulo, ou Grande São Paulo, ou Baixada Santista, você liga para o seu vendedor, é importante que você se cadastre primeiro, e aí você liga para ele, olha, preciso que você me entregue um compressor ou na minha casa ou na casa do meu cliente, às vezes você está fazendo o serviço, precisa lá de alguma coisa, o motoboy leva lá para você, certo? Economizando aí seu tempo, e você sabe que tempo é dinheiro. E você? Não estou em São Paulo, estou bem longe, estou lá em Fortaleza, estou em Tocantins, estou em Manaus. Não tem problema, Cares Frio entrega em todo o Brasil, certo? Tem o WhatsApp, tem o site é 24 horas, e das duas formas, se você for comprar na Cares Frio, aquilo que é barato pode ficar mais barato ainda se você usar o cupom de desconto do portal. É Portal 10, tudo maiúsculo, tudo junto, Portal 10. Que já te garante aí 10% de desconto naquilo que já era muito barato. Cara, então não vacila, vai comprar peça na Cares Frio. Agora, continua com o vídeo por aí. Valeu! E aí ela para de gelar. Ela primeiro para de gelar o refrigerador e depois ela acaba caindo muito a eficiência dela até no freezer. Legal? Então a gente vai dar uma analisada em tudo que está envolvido para que funcione direito. Beleza? Volta aqui então para a gente explicar o que é evaporador. Evaporador é essa peça aqui. Nas geladeiras antigas, o evaporador ele era distribuído em todo o freezer, nas paredes. Então tinha uma tubulação aqui por dentro, de toda a volta. E é justamente essa tubulação que, pelo menos uma vez por mês, tinha que desligar a geladeira para derreter o gelo. O sistema Frost Free, o evaporador se reduziu apenas a esse pedaço aqui, ó, parece um radiador de carro. Se você olhar lá dentro, ó, estão passando aqui os tubos por onde o gás circula, e é aí que forma o gelo, certo? E o que acontece? Então, ela funciona, isso daí vai variar de marca para marca, de modelo para modelo, vai funcionar
aproximadamente por 8 horas. Hoje existem geladeiras mais inteligentes que percebem se a porta, se por exemplo o cliente está viajando e a porta da geladeira não está abrindo muito, ela aumenta esse período ligada sem fazer o degelo. Mas normalmente vamos colocar aí 8 horas. Então a cada 8 horas ela desliga o compressor e aí ela aquece isso daqui, ó. Isso daqui é uma resistência. A gente chama ela de resistência de degelo. A função justamente é descongelar, é derreter o gelo que formou durante esse período que a geladeira ficou funcionando, que pode ser de 8 horas, pode ser mais, pode ser menos, dependendo do modelo. Tá ok? Essa resistência para derreter o gelo. Só que essa resistência, ela não trabalha sozinha, correto? Ela possui, por exemplo, aqui, ó, isso daqui, ó, é um sensor de degelo. Ele está aí coberto por esse papel alumínio, correto? Então ele está em contato aqui com esse tubo. Para quê? Para determinar o final do degelo. Então ela entra em degelo. Então para a resistência não aquecer demais, precisa desse sensor aí para dar o final do degelo, para parar de aquecer a resistência. Se ele tiver estragado, o que acontece? Não vai parar o degelo, ou não vai entrar em degelo, certo? Porque ele pode entender que não está gelado o suficiente para fazer o degelo, ou ele pode entender que ainda não fez o degelo e a resistência fica aquecendo indefinidamente, entendeu? Então uma das principais peças que pode estragar é essa daí, mas não é a única, tá certo? Esse modelo ainda possui um termofusível. Ó, o termofusível ele está aqui dentro, ok? Esse termofusível ele está ligado em série com a resistência. Então a energia, antes de vir para a resistência, ela passa pelo termofusível. E para que serve o termofusível? Ele está aí para o seguinte, então digamos, lembra que eu expliquei que o sensor está aqui para determinar o fim do degelo? Agora digamos que esse sensor deu problema e ele não percebeu que já atingiu aqui uma temperatura de aquecimento suficiente para derreter o gelo. Ele não percebe e não manda o comando para a placa de potência, que a gente vai ver mais tarde, para cortar, encerrar o degelo. E aí o que acontece? Essa resistência ela fica aquecendo indefinidamente, podendo causar algum tipo de acidente. Ela aquece, ela pode derreter o gabinete, ela pode derreter um isopor que vai aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para você esse isopor, tá bom? Então o fusível térmico está aí, ou o termofusível, como queira, ó, ele está lá dentro do evaporador. Repara que ele entra, ó, ele vem mais ou menos até aqui onde está a ponta do meu dedo. Se esquentar demais essa resistência, ele queima o termofusível, ele abre justamente para parar de aquecer a resistência e não causar um acidente. E aí quando acontece isso, o que acontece? Começa a juntar muito gelo aqui, aí a geladeira para de gelar, principalmente a parte do refrigerador, né? Quando o cliente te reclama, ó, não está gelando o refrigerador, gela em cima e não gela embaixo. Pode ser o termofusível queimou, certo? Pode ser a própria resistência, se ela queimar também não vai descongelar, correto? Pode ser o sensor, que não está entrando em ação, é muito comum também, ok? Então tem várias peças envolvidas com isso. Inclusive tem mais um sensor aqui e daqui a pouco eu vou te ensinar a medir o sensor, se ele está bom ou não. Tem muita gente que não sabe medir o sensor, ok? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente mede o sensor. O que mais? Outra coisa também que influencia bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ah, vamos voltar aqui antes de eu mostrar. Repara que esse sensor já foi trocado, ó. Tanto o sensor de campo já foi trocado, quanto o sensor de degelo. Como é que eu sei? Por causa das cores aqui, ó. Por exemplo, o Brastemp e Consul, quando você compra um sensor de reposição, ele vem sempre com o fio preto. Sempre que tiver fio preto, Brastemp e Consul, é porque já foi reposto. Ó, esse daqui, o original, era marrom. O de campo é marrom, O né? de campo é marrom. É isso aí, Leonardo, me ajuda aí. E esse daqui, ó, de degelo, o original era vermelho.
Para que é importante eu saber disso? Que esse é vermelho e esse daqui é marrom? Você vai descobrir, mas você vai ter que ficar até o final do vídeo que a gente vai testar esses sensores. Eu vou te mostrar que você precisa saber dessas cores para poder testar o sensor. Agora, deixa eu mostrar para você uma outra coisa que causa problema também nesse tipo de geladeira. Ó, muitas delas vêm com esse isopor aqui, ó. Ele tá meio sujinho aqui, mas é porque a gente está manipulando, tá ok? Mas toda vez que você pegar uma geladeira frost free que tiver isopor, faz uma análise se esse isopor tá bom ou não, porque às vezes ele começa a se deteriorar, começa a soltar os pedaços. E aí o que acontece? Esses pedacinhos eles podem cair no dreno, entupindo o dreno, certo? O dreno é um furinho que tem aqui dentro. Eu acho que não vai dar para ver se você consegue enxergar o dreno. É um furinho que tem aí embaixo, tá bom? Por onde a água desce. Nessa calha. Aí tem uma calha e tem um furinho que a gente chama ele de dreno. Se esse isopor entra no dreno, o que vai acontecer? Ele vai entupir o dreno e vai fazer com que a água não tenha para onde descer e vai bloquear. É outra causa também de defeito. Além disso, esses pedacinhos de isopor eles podem cair aqui também. Dá uma olhada. Nesse orifício aqui, nesse buraco. Esse orifício, ele vai lá para baixo pro freezer. Pro freezer não, pro refrigerador. E é por onde o ar frio vem aqui pro refrigerador. E aí pode acontecer, se cair um floquinho de isopor, aqui tem uma peça que chama damper, certo? Esse damper ele abre e fecha, conforme a temperatura baixa ou aumenta aqui. Se cai um floquinho de isopor no damper, ele não consegue fechar e aí começa a congelar as coisas aqui embaixo. Então você está vendo que a geladeira frost free, ela traz muito benefício, ela é muito boa, ela não junta gelo, não precisa ficar descongelando todo mês, mas qualquer desses componentes, desde um isopor, ó, tanto é que esse isopor já foi trocado, tá bom? Quer ver só? Foi trocado. Ó, tem uma etiqueta aqui, tá? Essa etiqueta é de quando foi trocado. Tá até com a data aqui, de fabricação. 25/10/2022. Então, ela não foi trocada exatamente nessa data, essa né? Essa geladeira é de 2014. Exatamente. Então, em algum momento, a gente trocou esse isopor dessa geladeira, tá? É uma geladeira de estudo, se você quiser saber, é uma geladeira de estudo, onde a gente, funcionando, tá? Ela é funcional, onde a gente grava algumas aulas. A gente já vai testar os sensores, eu vou ensinar você a testar os sensores daqui a pouco, tá ok? Por falar em aula, deixa eu aproveitar e falar do nosso curso de refrigeração. Tá afim de aprender comigo refrigeração ou conserto de máquina de lavar ou controlador digital, certo? Mesmo quem não sabe nada, certo? A gente começa do zero absoluto as nossas aulas, o beabá, certo? De forma muito, muito básica mesmo. E à medida que você vai assistindo as aulas, você vai aprendendo, evoluindo, até se transformar em um profissional altamente qualificado, alguém que vai poder viver de refrigeração, pagar os boletos e realizar os sonhos. Tá afim? Estou deixando o link na descrição. Vai lá, vem estudar comigo. E você também, que já é profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar. Por exemplo, tecnologia inverter. Ó, essa daqui é uma outra geladeira que a gente tem aqui, uma Electrolux com tecnologia inverter, que também a gente usa nas nossas aulas, tá? Se você quiser aprender tudo sobre tecnologia inverter, vem aprender comigo. E controlador digital também é outra área. Por exemplo, quer mexer com esse tipo de equipamento aqui, ó, cervejeiras, elas usam um equipamento, né, que chama controlador digital. A gente tem um curso também de controlador digital, certo? E essa cervejeira também é usada nas nossas aulas por aqui. Link na descrição, vem estudar comigo, o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Bom, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que eu estou passando para vocês aqui,
Cara, eu acho que é o correspondente a uma super aula o que eu estou fazendo agora para vocês. Embora a gente não tá aprofundando demais. No curso a gente aprofunda em cada detalhe, tá? A gente aprofunda em sensor, a gente aprofunda em resistência, como trocar, os cuidados que deve tomar. Mas em um vídeo não tem como eu fazer tudo aqui para vocês, mas o que eu estou entregando tem um valor muito bom para quem realmente está levando refrigeração a sério. Então deixa eu dar uma dica para você. É importante você entender como funciona o equipamento, entender mesmo. Cada detalhe desse que eu estou falando para você, você tem que entender. Não achar, né? Não achar ou pensar, ou então vou arriscar, vou... Trocar tudo, atirar para todo lado. Por exemplo, você vai fazer um orçamento na casa de um cliente que está com problema de bloqueio de gelo. Aí você pega... eu vou trocar tudo. Vou trocar sensor, vou trocar resistência, fusível térmico, vou trocar placa de potência, vou trocar isopor, vou trocar tudo. Provavelmente o cliente não vai aprovar. Entendeu? Porque vai ficar muito caro um serviço desse. Então é interessante que você saiba. Outra coisa que acontece muito, o cara ele não entende como funciona um sistema frost free, por exemplo, e aí tá bloqueando de gelo no evaporador, e aí ele pensa, eu acho que eu vou fazer uma limpeza no sistema. Ele vai lá, solta o gás, tira a tubulação e faz limpeza no sistema, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. E às vezes arruma mais um problema para ele, não é isso? Exatamente, acaba arrumando mais um problema, tá certo? Por quê? Porque se tá congelando isso daqui é porque o sistema tá limpo, certo? Tá evaporando, tá fazendo gelo. Então, você tem que aprender a procurar o defeito no lugar certo. Tá legal? Bom, agora eu vou dar uma pausada pequena, mas antes deixa eu fazer mais um convite para você. É o seguinte, aqui no Portal Refrigeração, a gente tem um grupo de ofertas no WhatsApp, tá bom? Ofertas de ferramentas para refrigeração, máquina de lavar, ferramentas elétricas, ferramentas que eu uso no meu dia a dia e eu recomendo, tá bom? Se você quiser fazer parte desse grupo de ofertas, estou deixando o link na descrição, é só clicar lá, você automaticamente já está no grupo de ofertas. De vez em quando entra cupons de desconto, aí tem muita gente aproveitando para comprar as ferramentas mais baratas, né, com cupom de desconto. E outra coisa, quando você compra através do meu grupo de oferta, você está ajudando o Portal Refrigeração a continuar trazendo esse conteúdo, porque você não paga nem um tostão a mais por as ferramentas e uma porcentagem, uma comissão vem aqui para o portal para mim poder continuar trazendo esse conteúdo. Legal? Bom, agora eu vou virar essa geladeira, a gente vai dar uma olhada na parte eletrônica e vai fazer o teste no sensor. Não por aqui, tem gente que vem e corta os sensores aqui para testar. E aí depois tem que fazer emenda. O correto é testar lá embaixo, certo? Na placa de potência, é o que a gente vai fazer agora. Pausa aí e a gente já volta. Pronto, eu já estou aqui embaixo, ó, já desmontei. Tá, soltei os fios para ficar mais fácil da gente fazer a medição aqui, tá? Porque bem curto aqui, mas o que interessa pra gente... O chicote é bem curto, não é? O chicote é bem curto. O que interessa pra gente aqui, lembra que eu falei lá em cima das cores? Então essas cores elas são diferentes. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Um parzinho vermelho e um parzinho marrom. Algumas geladeiras da Consul e da Brastemp você vai encontrar também um parzinho branco. O par branco é quando tem um sensor no refrigerador, tá bom? Na parte de baixo, né? Na parte de baixo. Ou na parte de cima, se for uma inverse, né? Assim. É do refrigerador. Sempre o branco é do refrigerador. O vermelho é do evaporador, é do degelo. E o marrom é sempre do freezer. Tá ok? Por isso é importante. Todos os sensores têm a mesma resistência, têm a mesma nomenclatura, é 2,7K. Mas vem com a cor diferente justamente para você poder testar aqui e saber se tem algum problema. Então é aqui que a gente testa o sensor. Tá ok? Vou mostrar para vocês, ó. Vou testar, ó, esses dois aqui, ó, da esquerda, o parzinho vermelho, que é o sensor de degelo. Dá uma olhada só. Vou colocar aqui. É importante também ter uma ponta de prova desse tipo aqui, ó. Bem agulha, fininha, né? Ponta de agulha, que ela facilita bastante o serviço. E aqui você colocou na função? Ó, eu coloquei o meu alicate amperímetro. Opa, deixa eu acertar aqui.
Coloquei ali na função de resistência, leitura de resistência, tá bom? Aí não adianta a gente se aprofundar muito, porque cada alicate de amperímetro, cada multímetro, dá uma olhada quanto que tá dando aqui, ó. Ó, 3,19, 3,1, 3,2. Como que a gente sabe que tá ok com ele? Ok. Mas se é 2,7, por que tá dando 3,1? Aí é que tá, porque o sensor, ele varia a resistência de acordo com a temperatura. É isso que faz o sensor controlar a geladeira. Ele muda a resistência dele de acordo com a temperatura. E como é que eu sei se está certo ou não? Primeira coisa, o Leonardo ele vai medir a temperatura lá em cima. Mede lá em cima. Tá certo? Ele vai apontar ali essa pistolinha, né? Esse termômetro a laser. Tá? Inclusive esse termômetro a laser, ele tá na nossa oferta. Sempre a gente coloca ele nas nossas ofertas. É legal você ter um desses. Deu quanto a temperatura? 19 graus. 19 graus. Ok, 19, alguma coisa? Não. Deu 19, zero. Vamos colocar aqui. Isso daqui, ó, é um aplicativo que a gente tem e que ele calcula pra gente, tá bom? Se você não tiver o aplicativo, não tem problema. Existem tabelas. Cada modelo de geladeira vem com a tabela que você compara a temperatura com a resistência. Então vamos colocar aqui, ó. Coloca o sensor primeiro, né? Em cima. Isso. Vamos colocar o sensor, é um sensor 2,7K. Tá? Então você sabe que Brastemp e Consul usa 2,7K. E aqui você coloca a temperatura que está dando. No ambiente lá. Do ambiente. Olha, ele calcula lá 19 graus. E aqui ele calcula. Ó, 3,2. Exatamente. Lembra que deu 3,19? Praticamente 3,2. Entendeu? Aí você calcula se está dando certo a leitura da resistência. Deu para entender? Vamos testar o marrom. O marrom é o outro do freezer. Está lá do lado, ele vai dar mais ou menos a mesma temperatura, né? Temperatura. Ó. Testar aqui o marronzinho. Dá para pegar aí? Não é fácil. Vamos lá, ver se já está marcando aí, ó. Mesma coisa. Mesma coisa, ó. 3,17. Tá dentro. 3,2, entendeu? Essa variação é normal, não é isso? É normal, porque o nosso termômetro, ele marca a temperatura... Ele marca a temperatura redonda. Ele não marca os décimos, né? Que tem entre... Por exemplo, entre 19 e 20, tem aqueles décimos. Então, é isso. Tá legal? Você sabendo como funciona uma geladeira... Você sabendo como testar os componentes, e lá em cima tinha outros componentes, infelizmente não deu para testar tudo, né? Tem a resistência que você tem que saber testar, tem o fusível térmico que você tem que saber testar, tem uma porção de coisinhas que você tem que saber testar, a amperagem do compressor, etc. Tá? Você sabendo como funciona e como testar os componentes, você mata qualquer defeito da geladeira. Beleza? Esse vídeo já está ficando muito longo, certo? E eu reforço, quer se aprofundar na refrigeração, quer ficar fera, resolver qualquer problema, vem estudar aqui no portal. Legal? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário. Foi útil para você? Deixa no comentário aí. Valeu, até a próxima, tchau.